sou o Coronel Camilo, deputado estadual, líder do PSD aqui na Assembleia Legislativa. Fui 3 anos comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo. Então vamos falar um pouquinho sobre Itapevi e sobre a segurança. Itapevi é uma cidade que em alguns momentos tem características aí mais urbanas e em alguns momentos, né, característica mais rural. É uma cidade dormitório de São Paulo, perto aí de 220 mil habitantes. E o que é mais importante, dá para fazer muita coisa, né? É sempre possível a gente melhorar. Então tem alguns problemas como Falar se está dormitório não pode ser ofensivo? Será? Sim. Não gosto desse termo. Na verdade, foi por muito tempo foi falado como cidade de dormitório, que hoje não mais. Então vamos começar de novo. Boa observação, né? Então, pode continuar. É o segundo comércio popular mais forte da região Na oeste, só verdade, perde para Osasco. Itapevi está muito grande. Atividade econômica já na Só cidade. perde para usar. Pode continuar. Pode continuar? Depois você emenda aí, sim, corta depois essa a gente parte, corta. corta essa parte do dormitório aí. Tá. Então vamos lá. Como é uma cidade que está crescendo, uma cidade pujante, Itapevi, se fizermos desde já um trabalho forte, um trabalho integrado, um trabalho comunitário, né, nessas áreas que estão surgindo, nos conjuntos habitacionais, né, orientando a população, incentivando o exercício da cidadania na população, trabalhando em conjunto com os órgãos públicos, seja do executivo, da própria prefeitura, seja junto com o poder, né, legislativo, a Câmara Municipal. Se todos trabalharem juntos, com certeza vamos ter um futuro muito melhor para Itapevi. Eu dei uma olhada nos indicadores criminais, a Itapevi não tem os indicadores aí muito críticos, né? Pode-se ver que a maioria dos roubos são aqueles roubos de oportunidade, são aqueles roubos em ponto de ônibus, roubos de celulares, roubos onde as pessoas, o infrator da lei, aproveita a oportunidade. Aí vai um grande papel do município, na zeladoria, no enfrentamento da desordem urbana, não deixar um ambiente conturbado, né? Evitar a irregularidade na cidade, os camelôs irregulares, né? Nas feiras, evitar também a falta de iluminação, a falta de muros, de calçadas, principalmente nos locais onde as pessoas andam a pé. Então eu acredito que a Câmara Municipal, junto com a Prefeitura, envolvendo a Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Civil, mas principalmente a Polícia Militar que está na rua, que está fazendo enfrentamento, num trabalho conjunto com a Guarda Municipal. Os dois podem trabalhar sempre, né? Incentivei muito como comandante essa união, esse trabalho conjunto da Polícia Militar, da Guarda Civil, e eles podem fazer um bom trabalho. Nesse sentido, incentivando a participação popular, trazendo os CONSECs, né, para os Conselhos Comunitários de Segurança da cidade, para trabalharem junto, construírem soluções de cidadania em conjunto, para que o cidadão de Itapevi ele seja os olhos do poder público, seja os olhos da polícia, eles comuniquem à polícia quando alguma coisa diferente aconteça. E aí a polícia possa tomar as providências até com antecipação. E a mesma coisa do poder público, né? Quando estiver faltando uma luz perto de uma escola, quando tiver algum buraco numa via que cause um problema mais sério, é lógico que não dá para consertar tudo, mas administrar é priorizar. Então a prefeitura vai saber priorizar aí quais são as coisas mais importantes. Uma cidade em crescimento é muito, assim, é um case muito bom para se fazer a coisa certa. Aquilo que puderem incentivar nesta linha, né, de trabalho em conjunto, de somar, de achar que é possível fazer melhor, acreditar nisso e mais que isso, agir, é que o Itapevi aí, que a cidade de Itapevi precisa de todos, né, de todos os envolvidos, seja o poder público, seja o cidadão. Quanto mais unidos, melhor, porque eu acredito que sempre nós podemos fazer melhor. Para Itapevi também, nós entendemos que tem um tipo, né, de integração entre a própria sociedade, que funciona muito bem, é a chamada vizinhança solidária. Isso faz parte da polícia comunitária, ou seja, todos aumentarmos o sentimento de pertencimento, ou seja, nós cuidarmos da cidade, toda a população cuidar, além do seu quintal, cuidar também da sua calçada, da sua rua, da sua cidade, do seu bairro, enfim, da sua cidade. Todos participando, ou seja, sendo solidários, por isso que chama também vizinhança solidária. Então, como que funciona isso? É as pessoas criarem uma rede de comunicação, alguma forma de interação entre as pessoas,
Vamos dar um exemplo. Numa rua, todos trocarem telefone, se cuidarem, quando vê alguma coisa errada, diferente, comunicar o poder público. Né? E aí entra um segundo conceito, é o conceito de não ser indiferente, dizer não à indiferença. Quando eu perceber na minha rua alguma coisa errada, eu não preciso ir resolver. Eu vejo um vazamento de água, eu não preciso ir lá e consertar o vazamento de água. Se puder, até fazer isso, mas se não, comunica a companhia lá responsável para fazer esse trabalho. Uma falta de iluminação, uma luz queimada, a maioria das companhias elétricas das cidades do estado de São Paulo não conseguem identificar uma luz queimada. Eles só trocam quando a população comunica. Isso é o caso inclusive de São Paulo. Então, identificou alguma coisa, comunicar quem resolve. Se eu puder resolver, se eu tenho lá, por exemplo, um entulho jogado no canto de uma calçada próximo da minha casa, se eu puder tirar, se eu puder ajudar, melhor. Porque um entulho jogado numa esquina, o que vai acontecer no dia seguinte? Não vai ter só um entulho, vai ter sofá, vai ter geladeira, porque vira um ponto de descarte. Isso porque nós não investimos tanto na educação como outros países. Nós ainda não aprendemos a viver em comunidade. Então as pessoas acham que a rua não é dele, não é de ninguém, né? A rua é pública. Ser público significa ter muitos donos. Não significa que não é de ninguém, pelo contrário. O espaço público é um espaço que tem mais donos do que o seu quintal, do que a sua casa. A sua casa você é dono. O espaço público não, é de todos nós, é de toda a comunidade. Todos deveriam estar olhando pelo espaço público. Então a vizinhança solidária, ela trabalha nessa linha, das pessoas se comunicarem. E quando não puderem resolver, comunicar quem possa resolver. Tá? Isso é muito difundido dentro da Polícia Militar, mas pode ser feito pela população local, né? Ou seja, não só na rua, mas vamos imaginar condomínios na área rural, sítios na área rural, as pessoas trocarem telefone, se falarem em determinados horários para ver se está tudo certo ou não. A Polícia Militar criou uma patrulha no interior do estado chamada Patrulha Rural, que consistia, quando chegava 5, 6 horas da tarde, ligar para os sítios e para as fazendas, que eram locais longes, para ver se estava tudo bem. Então, vizinhança solidária, como o próprio nome diz, né, é se cuidar, é se olhar. Esse é um trabalho que poderia ser feito. Outra coisa que Itapevi pode investir, e aí sem sombra de dúvida é a melhor solução, é na educação. Na educação, principalmente das crianças, até 12, 13 anos. Essa é a educação que precisa mais cuidado. Só para ter uma ideia, no Japão, o professor primário, que lá é até o 5º ano, do 1º ao 5º ano, lá é integral, mas mesmo assim o professor primário, ele ganha mais do que o professor universitário. Eles entendem que a criança até 13, 12, 13 anos, ela está no processo que está formando a personalidade e o caráter da criança. Então eles investem pesadamente. Tanto é que é um dos povos mais que tem uma cultura mais elevada. Eu tive presente, fui no Japão estudar polícia comunitária. Nós trouxemos o trabalho de polícia comunitária no Japão e lá eles têm um espírito comunitário fora de série. Só para ter uma ideia, tem 290 mil policiais e 2 milhões de voluntários. Não falei errado não, é 290 mil policiais no Japão e 2 milhões. Tem lá uma base comunitária, toda noite 2 ou 3 da própria comunidade rondam a cidade e avisam a polícia, por conta própria, sem receber nada da polícia. Eles recebem um colete e um rádio só para comunicar a polícia. Eles rondam a cidade e falam para a polícia o que está de errado. Então, precisamos trabalhar na educação. Precisamos trabalhar forte e internalizar valores nas crianças, valores morais, valores éticos, valores de civismo, de patriotismo. Aqui na Assembleia Legislativa nós criamos 2 frentes, uma frente de segurança e uma frente da família. E a frente da família está trabalhando esta questão, trabalhar na criança, internalizar valores, e não só na criança, mas em toda a sequência educacional. Nós deveríamos investir aí na internalização de valores desde berço, desde a família, os pais trabalhando, explicando que ele não pode, que ele tem que respeitar o irmãozinho, Depois, na sequência, aí no maternal, também lá já, de forma lúdica, mostrar o que é seu, o que é do outro, até onde é o seu espaço, onde começa o espaço do outro. Depois, no fundamental, pode ser aí uma educação moral e cívica, qualquer outro nome que queiram, e já vou falar de cara, educação moral e cívica não é do regime militar.
nós devemos investir na internalização de valores, né? E não só, né, nas crianças até 12, 13 anos, mas sempre, né, aqui no Brasil mesmo, porque nós não podemos cobrar sempre da família, porque às vezes a família é desestruturada. Não posso cobrar às vezes só do fundamental, porque a escola não foi muito bem. Então eu tenho que fazer esse processo, né, ele tem que acontecer desde a família até a universidade. Vamos dar um exemplo. Os pais em casa, trabalhando com as crianças, mostrando o que é certo e o que é errado. Depois no fundamental, né, no maternal, de forma lúdica, com um brinquedinho, mostrando a respeitar o coleguinha. Depois no fundamental, né, criando uma disciplina mesmo dentro de sala de aula para discutir valores morais, éticos, civismo, patriotismo, como existiu no passado uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, que não é do regime militar, foi criada lá atrás por Getúlio Vargas. Depois no colégio, um nível mais elevado, estudar lá, já entrar um pouquinho na parte política, né, no exercício político. Pode ser uma disciplina chamada Organização Social, né, e Política, como aconteceu no passado. Depois na faculdade, continuar com uma disciplina chamada Ética, Compliance, seja o nome que queiram dar, mas eu tenho que trabalhar o tempo todo. Itapevi tem uma grande chance, porque é uma cidade de fazer isso bem feito. Por quê? É uma cidade que está crescendo, é uma cidade que as coisas, os problemas, eles acontecem. Alguns maior e menor, mas não está tão grande como grandes centros que já não tem mais controle. Se começar ordenado, melhor. Quanto mais cedo eu faço a intervenção nos problemas, a condição de eu resolver e de ele causar impactos pequenos é maior. Quanto mais se avolumar um problema, vou dar um exemplo, né? A lei dos pancadões. Quando trabalha com essa bagunça de rua, né, que em alguns lugares chama pancadão, em outros chama fluxo, começa pequenininho, 2 veículos, algumas pessoas tomando refrigerante, cerveja, e aí não tomou conta, aquilo perde o controle, começa a ter crack, começa a ter droga, sexo com menores, começa a ter bagunça. Então, assim, sempre que eu trabalho nos problemas antecipadamente, de forma inteligente, e negociando, conversando, então, Itapevi também faz uma sugestão aí para os nossos administradores de Itapevi, faça uma sugestão, crie espaço para os jovens, crie equipamentos para que os jovens possam se divertir, porque o jovem tem 4 características fundamentais. Primeiro, ele tem aí uma energia fora de série, né? A gente vai dormir meia-noite, eles estão querendo sair para se divertir. Segundo, o jovem é por natureza rebelde, ele está despertando para o mundo, ele está se tornando aí um adulto. Outra questão que envolve o jovem, ele acha que nunca vai acontecer com ele, ele sempre acha que vai acontecer com o vizinho, né? Nunca que vai acontecer com ele, né? Então essas características aí, né? E por fim, o desafio, né? O desafio, o jovem ele quer desafiar tudo, né? Na minha época era desafiar aí, fugir do policial de trânsito, por exemplo, ou coisa desse tipo. Então, investir pesadamente, né, nesses jovens, criar espaços para eles poderem dançar, para eles poderem se divertir, minimamente organizados. Porque se eu não criar, esses espaços vão surgir e de forma desordenada. E o que é mais grave ainda, muitas vezes, controlados pelo crime. Então, essa na parte da educação é fundamental. Ainda na parte da educação, faço uma sugestão também aos administradores de Itapevi, seja do executivo, seja do legislativo, né? Trabalhem em programas educacionais junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, de prevenção às drogas. Tem um programa da Polícia Militar que é muito interessante, chama PROERD, Programa de Resistências às Drogas e à Violência. Trabalha justamente naquela criança até 10, 12 anos e ensina a resistir às drogas, partindo do princípio que vão oferecer drogas para essa criança longe das vistas dos pais, dos professores, da polícia. Então ele sozinho, ele precisa saber o que é a droga e saber a resistir. E dar continuidade. Tem um outro programa da Polícia Militar que chama JBA, Jovens Brasileiros em Ação. É semelhante aos Jovens contra o Crime dos Estados Unidos, ou seja, reunir os jovens, já que ele tem essa energia, canalizar essa energia para que eles façam campanhas, né, nos outros bares, os jovens tentando convencer outros jovens a não exceder no álcool, a não entrar nas drogas, a fazer o bem, participar de ONGs solidárias, participar de organizações que possam fazer o bem ao próximo.
Isso é muito bonito e dá muito resultado. Muitas vezes a gente acha que, tanto para falar para o jovem, quanto para falar para a criança, que ele não está ouvindo, ele está ouvindo. O que é mais importante? Muitos só querem um estímulo. Eles só querem um estímulo para poder participar. Então, eu acho isso muito importante. Nessa linha, eu acho que Itapevi aí tem condições de progredir bastante, né? E se eu tivesse que, em algum momento, fazer alguma opção, né? Se eu tivesse que definir alguma prioridade, eu definiria pela educação. E eu gostaria de falar um pouquinho agora para o cidadão de Itapevi. A participação é muito importante, o exercício da cidadania é fundamental. Nada acontece se a comunidade não participar, né? Ou seja, pode até acontecer, mas não vai acontecer do jeito que a gente gostaria. Então participe, além de participar do Conselho Comunitário de Segurança, participe também de outros conselhos que possam existir no município. Frequentem a Câmara Municipal, vejam quais leis estão sendo criadas, porque essa lei que o vereador está fazendo vai mexer na sua vida, vai mexer na sua calçada, vai mexer na árvore no seu quintal, vai mexer no IPTU da sua casa. Então participe, exercício, não precisa muita coisa. Esse exercício de cidadania, acompanhe quando tiver lá uma sessão da Câmara, vai lá, procure conhecer, discuta com os vereadores, faça proposituras, né? Ou seja, tem uma coisa que você acha que é importante, que viu numa outra cidade, que acha que isso resolveria um problema local, leve para os seus vereadores, né? Muitas vezes a gente peca por achar que o poder público sabe tudo, ou que conhece tudo, ou que sabe o que está acontecendo na nossa rua. O poder público não é onipresente, a polícia não é onipresente, a prefeitura não é onipresente, ninguém sabe tudo. Nós precisamos sempre colaborar, né? Não só o caso da luz, da água, mas da própria polícia. Eu vejo duas pessoas consumindo droga numa praça, eu não posso ser indiferente. Eu vejo uma criança com menos de 10 anos à noite na rua, eu não posso ser indiferente, ela está no estado de vulnerabilidade, eu preciso avisar a assistente social. Os policiais, eu também preciso avisar. Ah, mas eu vou correr risco? Não, se você acha que vai correr risco, tem um caminho que a polícia, um canal com a polícia que é o Disque Denúncia, é o 181, liga para o Disque Denúncia, que a única coisa que você não pode fazer como cidadão de Itapevi é ficar indiferente. Ajude sempre a melhorar a sua cidade. E muitas vezes a ajuda passa só por não ser indiferente, comunicar ao poder público o que está acontecendo. Exerça a cidadania. Outra coisa que o nosso poder público de Itapevi, e aí precisa não só o envolvimento de Itapevi de uma maneira geral, mas da polícia militar local, é tentar trazer para a cidade um posto de bombeiro da Polícia Militar de São Paulo, ou seja, construir ali um espaço para que tenha ali pelo menos uma viatura de combate a incêndio e de salvamento. Isso é muito importante para a cidade. Eu sei que tem falta de efetivo, a polícia só tem mais ou menos 140 cidades dos 645 municípios do estado que tem bombeiros. Mas pode fazer um trabalho integrado, né? Ou seja, ter lá uma guarnição de bombeiro e ter ao mesmo tempo integrantes da prefeitura, da Guarda Civil que trabalhem junto com esse pessoal bombeiro, ou até bombeiro voluntário. Essa guarnição faz treinamento, uma vez por semana reúne ali comerciantes, empresários, pessoas que possam ajudar e que tenham interesse. Quando tiver uma ocorrência na cidade, todos podem ir para o local e ajudar e já sabem o que fazer. É mais ou menos como funciona a defesa civil, né? Quando acontece alguma coisa, todo mundo se reúne para tentar resolver. Então isso é uma coisa que pode ser ajudada, que o meu gabinete aqui também pode ajudar, os deputados podem ajudar, mas o meio mais fácil é sentar e conversar. Muitas vezes a informação não chegou para o poder público e ele acaba não tomando conhecimento. Então eu não tenho, aí voltando ao caso, né, do grupamento de bombeiros, de repente não foi pedido um posto de bombeiro, né? E justificando isso, né, com o crescimento da população, com o crescimento da área industrial, o crescimento do comércio, as grandes rodovias que passam, né, pela cidade, ferrovias, né, as estações, né, da própria CPTM que tem. Então tudo isso justifica o incremento também de um posto de bombeiro, que volto a falar, não precisa ser um posto formado só por bombeiros, que eu sei da dificuldade do corpo de bombeiros, mas com voluntários e até integrantes da própria prefeitura. E o que é mais importante, esse posto ele poderia, quando não em atendimento de ocorrência,
estar indo nas escolas, dando palestras de prevenção, estar indo nas comunidades, né, explicando como é que funciona o primeiro combate, porque assim como os outros problemas que a gente explicou, que começam pequenos, todo incêndio também começa pequeno. Se no comecinho ele for combatido, ele não vira um problema grande, não queima tudo. Senão, se a gente não fizer a intervenção logo no início, ele pode se transformar num grande incêndio. Eu gostaria de dar uma sugestão aos nossos administradores, sejam municipais, seja da Câmara. Façam uma administração transparente, façam um mandato transparente, convidem a população a participar do mandato, convidem a população a participar da prefeitura e o mais importante, abram um canal de comunicação. As pessoas querem ser ouvidas, abram um canal aí para atender a população, saber dos problemas e ajudar aí a fazer a cidade melhor. Então, para todos vocês de Itapevi, eu deixo aqui um grande abraço, né? Exercitem a cidadania, participem, construam uma cidade melhor. Conte comigo aqui na Assembleia Legislativa para o que eu puder ajudar.